Nosso Deus eterno, te rendemos graça por estarmos aqui. Que bom que nós viemos. Poder aproveitar, Deus, da tua palavra, dos louvores. Louvado seja o seu nome. Pai, eu entrego, Deus, a cada uma das suas mãos que levantou suas mãos. Honra e afeto seus filhos. Nós exercemos autoridade juntos aqui como irmãos, tomando posse da tua palavra, que onde houver 2 ou 3 unidos, o Senhor faz. Entregamos, ó Deus, debaixo da sua poderosa e soberana vontade, para que Deus esteja concedendo os pedidos de cada um aqui. Aos dízimos, ó Deus, e ofertas. Abençoa, Deus, celeiro dos teus filhos. Que haja boa administração na tua casa, em nome de Jesus. Quanto a Miriam, ó Deus, a tua serva, ela estudou a palavra. O teu Espírito Santo colocou a palavra nela. Ora, Deus, agora mais uma vez que o Senhor a use, a capacite e abra os nossos entendimentos para isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. O texto que eu escolhi está em Deuteronômio 9, do 25 ao 29. Deuteronômio 9, do 25 ao 29. Eu queria falar com os irmãos nessa noite algo que Deus assim colocou no meu coração, lendo aqui esse texto, meditando, na história do povo de Deus, na vida de Moisés. E eu queria falar sobre características preciosas para o líder cristão. Porque a liderança, irmãos, é muito importante. E líder, é aquele que está à frente, que está cuidando de pessoas, não é? Então, na igreja há muitos ministérios. Eu acredito que o professor da IBD, ele está ali com pessoas, Então, ele é um exemplo, ele é alguém que está ali sendo um profeta do Senhor. Então, é alguém que é um líder ali também, Então, existem muitas lideranças na igreja. E vamos ler esse texto, mas eu vou basear a mensagem na vida de Moisés como um todo. Não dá para ler tudo, Mas a gente vai ler apenas esse trecho que eu achei muito importante destacá-lo, tá? Diz assim a palavra do Senhor, amém? Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atendes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e que tem um braço estendido. Irmãos, não é fácil ser líder. Quem é líder, já foi líder ou que gostaria de ser, sabe que é um desafio grande, é uma grande responsabilidade, e também, eu entendo que é um chamado de Deus. Se a gente estuda a história de Moisés, Moisés, ele teve uma história, muito bonita de livramento de Deus, mas desde o início, desde o seu nascimento, a gente já via Deus trabalhando na vida dele. E eu creio que é assim com a gente também. Deus, assim, ele desde o início, todos nós aqui temos uma história com Deus. E desde o início, Deus já vai preparando, Deus já vai trabalhando ali na nossa vida, às vezes na nossa família. E ser líder realmente é um desafio, mas é algo muito precioso, Então, vamos aqui destacar características, do líder cristão. E interessante que há um tempo atrás eu estava conversando com uma psicóloga organizacional que trabalha numa empresa. Ela já trabalhou em algumas empresas e ela fazia seleção de pessoas. E uma vez ela foi fazer seleção para líder,
em um departamento da empresa. E ela falou que chegaram muitos candidatos, né, com um currículo muito bom, e ela pegou os melhores currículos, e ela foi entrevistar. E aí veio uma moça, né, e ela ficou muito admirada com a eloquência da moça, falava muito bem, tinha experiência, né, uma pessoa viajada, uma pessoa que com muito conhecimento, já tinha trabalhado em grandes empresas, e ela ficou encantada com aquela moça e acabaram contratando ela, né, porque a psicóloga tem um papel muito importante na hora de selecionar pessoas, né, ela vai ver o perfil que se encaixa no perfil da empresa. E aí ela me contou, né, que contratou, né, a empresa contratou aquela pessoa, e na realidade aquela pessoa causou muitos problemas na empresa, porque ela tinha muito conhecimento, era uma pessoa que tinha um excelente currículo, mas era uma pessoa que não estava preparada para ser um líder. E ela foi um líder negativo, e ela falou assim, eu fui mandada embora por conta dela, né? Então, eu a contratei e depois ela arrumou uma situação que eu fui mandada embora. Né? Então, irmãos, é claro que a gente está falando de uma empresa secular, mas a liderança é muito importante também, né, nas empresas e mais ainda na casa de Deus. E a gente sabe que na casa do Senhor não é assim, né? Não é avaliação do currículo das pessoas, não é seleção, não é entrevista. Mas eu entendo, irmãos, que a gente sente aquele chamado do Senhor, não é? Deus já vai nos chamando, né, para isso. E uma coisa que eu destaco, primeiro ponto aqui importante, é a dependência, né? O líder cristão, ele precisa ser dependente de Deus. É interessante que quando Deus chama Moisés, vocês conhecem a história, a maioria conhece a história como que foi, né? Moisés, ele estava no deserto cuidando das cabras e ovelhas do seu sogro, não é isso? E Deus aparece para ele numa sarça que não se consumia e fala com ele. Interessante que ele dá várias desculpas, não é, para não ser o líder. Primeira coisa que ele fala, vou destacar algumas aqui, tá? Ele diz para Deus, quem sou eu para ir falar a Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? Ele não se sentia capaz. E, na realidade, irmãos, ele não era mesmo. Como que uma pessoa que está lá no deserto, cuidando de ovelhas, vai chegar para Faraó, que era o líder mais importante da época, e pedir para ele deixar o povo de Israel ir embora? É uma coisa, se a gente parar para pensar, não é? Uma coisa assim, realmente, quem era Moisés para isso? Porque nem quando ele era jovem, né, e ele defendeu um hebreu de um egípcio, nem o povo dele o acolheu naquele momento. Então, ele não se sentia capaz, e na realidade ele não era. E outra coisa também que ele diz, a desculpa da falta de eloquência, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, né? Eu não vou conseguir persuadir aquele povo, eu não sei falar bem. Outra coisa, outra desculpa que ele deu, a indisposição de ir tendo outros mais capacitados para ir. E aí em Êxodo 14:13 ele diz, né, Moisés disse, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim. Ou seja, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Ele acreditava que qualquer outra pessoa era mais qualificada que ele para aquela missão. Mas aí, irmãos, Deus vai dizer lá em Êxodo 3:2, Deus disse para ele, eu serei contigo. Porque Deus sabia de tudo isso, Deus sabia que era verdade o que ele estava falando. Mas Deus disse, eu vou ser com você. É como Paulo disse também lá em Filipenses 4:13, né? Tudo posso o quê? Naquele que me fortalece. Porque de nós mesmos, muitas vezes a gente realmente, irmãos, a gente não é capaz mesmo. Não é que a gente se sente incapaz, não, é que a gente não é mesmo, não é? A gente realmente não tem as habilidades, talvez, a eloquência. Muitas vezes somos tímidos, né? Temos medo. Então, irmãos, mas entenda uma coisa, se você está aí nesse banco se sentindo totalmente incapaz, você é um forte candidato para Deus te chamar para uma liderança e para a obra dele, amém? Porque eu acredito que todos nós que fomos chamados também nos sentimos assim, verdade ou não?
Eu me sinto assim ainda, pastor. Não sei vocês, né? Porque às vezes a gente pensa, Senhor, tem tantas pessoas mais qualificadas, mais eloquentes, gostam de falar, mas o Senhor chama os tímidos também, né? Muitas vezes chama as pessoas que não têm tanto conhecimento ou tanto estudo, mas têm sabedoria, que são coisas diferentes, tá? Então, irmãos, e é isso que Deus gosta. Deus gosta de pessoas humildes, mas que confiam nele. Então, se você é uma pessoa humilde, mas que você confia não em você, na sua capacidade, mas no poder de Deus, é isso que Deus procura nas pessoas. Né? Essa humildade, mas essa confiança, essa dependência dele. Porque tem muitas pessoas que elas se sentem muito capazes. Não, eu sou muito capaz, eu faço isso muito bem. Será que Deus vai chamar alguém assim? Que já se sente, não, né? A pessoa já se sente muito capaz, não é? Então ela não vai precisar de Deus para aquilo ali. Então Deus quer ver o quê? Uma pessoa humilde, mas uma pessoa que confie, que dependa do Senhor. Outra coisa também importante, tá? Para um líder cristão, irmãos, é ter uma vida consagrada. Não é que Moisés é perfeito, porque nós também não somos, não é verdade? Eu não sou. E a gente sabe o que aconteceu na vida de Moisés. E uma pessoa consagrada é um estilo de vida, não é? A pessoa que deixa de viver segundo as suas vontades e desejos, mas ela passa a viver para o Senhor. Segue o exemplo de Jesus, de dedicação, de amor ao Pai. Isso implica o quê, irmãos? Primeiro, a consciência do pecado, um pecador arrependido. Porque se a gente olhar para a história de Moisés lá atrás, o que Moisés fez? Ele saiu um dia, né? Ele era príncipe, né? E ele sai um dia, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Embora ele fosse filho da princesa, mas ele sabia a sua origem. Ele sabia que ele era hebreu. E na hora ali, o senso de justiça, né? Faz com que ele vá lá e, muito irado, ele mate o egípcio. E assim, irmãos, é interessante que a gente observa que, naquele momento, né, ele era uma pessoa justa. Você entende que ele queria o quê? Libertar, queria cuidar do povo dele. E já tinha esse senso de cuidar, de justiça. Mas ele se irou a ponto de matar uma pessoa. O que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Porque a raiva está ligada a esse senso de justiça. Quando você acredita que alguém está sendo injusto com você ou com outra pessoa. E aí vem aquela raiva. Só que ele não conseguiu controlar a raiva. E ele peca. E ele acaba fugindo. Mas, irmãos, a gente vê aqui o que aconteceu na vida dele, lá em Números 12, 3. A Bíblia vai dizer que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Mas como assim? Ele se ira a ponto de matar uma pessoa, e a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra? Por quê, irmãos? Nós vemos aqui que Deus, assim, ele podia ter pegado Moisés naquela idade, 40 anos, não é? Estava jovem. Vou usar esse homem que tem ímpeto de justiça para livrar o povo dele. Mas Deus não fez assim. Deus o quê? Permitiu que ele fosse para o deserto, fugiu, mas ele ficou 40 anos lá cuidando de quê? De ovelhas e cabras no deserto. E aí Deus trabalhou muito na vida dele. E o que a gente leu aqui? Que daquele homem que não conseguia controlar suas emoções, principalmente a raiva, ao homem mais manso sobre a terra. Então Deus o quê? Trabalhou muitas coisas ali que precisavam ainda ser trabalhadas na vida dele. E é assim com a gente também. A gente precisa, irmãos, é muito importante que o líder o quê? Seja manso. A mansidão é uma coisa muito importante. Você que almeja a liderança, você tem que ser uma pessoa que consegue controlar suas emoções. Principalmente a ira. Você tem que saber falar com as pessoas. Você tem que saber conversar com elas. Muitas vezes o senso de justiça, né, e a pessoa que tem um senso de justiça muito aguçado, ela tende a se irar mais. Mas ela tem que entender o seguinte, né? Nós como líderes, nós temos que ser um exemplo.
no falar e no agir. Então, Deus trabalhou em Moisés. Então, vou te levar para o deserto, você vai cuidar de ovelha, de cabra, vai ficar lá 40 anos. Imagina 40 anos no deserto, cuidando de animais. Porque você tem que aprender a lidar com pessoas. Porque lidar com gente não é fácil. Mas a gente tem que aprender. O líder, a pessoa que trabalha na igreja, tem que saber como fala com o outro. Tem que ser uma pessoa mansa. E isso envolve o quê? Um fruto do Espírito muito importante, domínio próprio. Aprender a lidar com as nossas emoções. Não é? E aqui, então, a gente tira uma lição, né, para a nossa vida. A importância da gente, né, como líder, como pessoa que está na igreja, né, realmente orar ao Senhor. Se a gente tem dificuldade de lidar com isso, pedir orientação de Deus. Né? E uma coisa também, irmãos, a questão do tempo, né? Muitas vezes, e aqui o que a gente aprende? Moisés tinha 40 anos, sai do Egito, vai para o deserto, fica 40 anos lá. Então, Deus chama Moisés quando tinha 80, né? Já está uma idade avançada, para voltar ao Egito e libertar o povo. E o que acontece? Muitas vezes, querido, nas nossas orações, a gente tem pressa, né? Ah, Senhor, eu preciso disso para ontem. Não é assim que a gente pede para Deus? E uma coisa que eu aprendo, irmãos, com esses grandes homens de Deus, Abraão, Moisés, a vida não foi fácil para eles. Parece que para a gente que é crente as coisas são mais difíceis. E é verdade, viu? Não se assuste com isso que eu estou te falando. Mas tudo acontece no tempo certo. Moisés precisava esperar aqueles mais 40 anos para ele voltar. Senão, era projeto de Deus. Deus ainda tinha coisas para trabalhar na vida dele. E é assim com a gente também. Às vezes Deus ainda não te deu o que você tem orado tanto, porque não é o momento certo para você receber. Algumas coisas ainda precisam ser mudadas na sua vida, trabalhadas para você receber a sua bênção. Não é? Então, irmãos, a gente tem que aprender a confiar no Senhor e pedir realmente o tempo dele na nossa vida. Às vezes a gente não entende. Meu Deus, Senhor, tenho orado tanto por isso, mas já faz tanto tempo e nada acontece. Mas o que a gente aprende aqui na Bíblia, né? Hoje é o dia da Bíblia, com os homens da Bíblia, tudo tem um tempo certo. E às vezes vai demorar mesmo. Mas até para você valorizar mais a bênção que você vai receber. Algumas pessoas, às vezes, né, ficam muito preocupadas. Se eu não caso, já estou pedindo tanto tempo uma pessoa, não é verdade? Mas se Deus talvez te der agora, não vai dar certo. Você ainda não tem maturidade para receber a bênção. Né? Às vezes eu falo isso com as pessoas. E é verdade, irmãos. Muitas vezes a gente ainda não está preparado para receber, porque Deus ainda tem que trabalhar coisas em nós. E a gente tem que ser humilde para dizer, Senhor, trabalha. Eu preciso aprender. Eu preciso ser mais manso, lidar melhor com a raiva. Porque viver com pessoas e cuidar de pessoas envolve isso, esse domínio próprio. E principalmente a liderança, né? Cuidar de pessoas é muito difícil. Né? Eu trabalho no Ministério Infantil, Denilda está ali. Teve um domingo, né, Denilda? Que eu tive que ser um pouco mais brava, não foi? Por quê, irmãos? Você pede, com toda essa calma. Tu acha que eles obedecem? Não, não é assim. Não é verdade? E às vezes você tem que ser um pouco mais duro com eles. E aí eles ficam assim, né? E é necessário. Mas é claro que a gente tem que saber falar. E criança é bom que tu fala, tu chama atenção, daqui a pouco eles já, né? São seus amigos de novo. Você chama a atenção deles, depois eles são seus amigos de novo. Isso é muito bom, tá? Então, irmãos, essa questão né, de ser consagrado, essa consciência do pecado. Moisés pecou. E o pecado e o erro, irmãos, às vezes ele é muito pedagógico. Deus permite para nos ensinar coisas maravilhosas. Moisés é um exemplo disso. Ele pecou porque ele deu lugar à ira. Né? Ele não conseguiu controlar a sua raiva. Mas
olha só como que ele aprendeu, porque a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso sobre a terra. Que lição que ele aprendeu. Então, a gente tem que olhar para os nossos erros e ver, sim, como erros pedagógicos que nos ensinam a melhorar. E é possível. É possível, irmãos. Não pensa que você não pode melhorar, que você não pode amadurecer. E assim, amadurecer é muito importante. Né? O líder precisa ser uma pessoa madura, uma pessoa mansa, uma pessoa sábia. E todos nós, né, irmãos, para a gente melhorar no casamento, relacionamento, a gente precisa dessa maturidade, muitas vezes dessa mansidão. Outra coisa importante também, a flexibilidade. Uma pessoa aberta a mudanças, não é? Que ouve conselhos. Não é mudar um princípio e um valor bíblico, porque o que está aqui é imutável, não é verdade? Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Por exemplo, como as irmãs estão fazendo lá nos adolescentes. Fazer umas coisas diferentes, né? Umas coisas assim. Mas o conteúdo é o mesmo, tem que ser a Bíblia. Pode fazer coisa diferente, mas tem que ensinar a Bíblia. E a Bíblia realmente, pastor, tem que ser o centro, né? A gente tem que estar focado na palavra de Deus, amém? Por isso que é importante a gente ler, tirar um tempo, sei que é difícil. Às vezes está cansado, você vai ler, você dorme. Mas mesmo assim, leia, tá? Coloca uma mensagem para você descansar ouvindo a mensagem, isso é tão bom, né? Então, irmãos, e aí a gente aprende também Êxodo 18, 1 a 5. Interessante que Moisés, foi o libertador do povo, mas ele era o legislador. Por quê, irmãos? Todo o povo, imagina aquela multidão de pessoas, iam até Moisés para Moisés legislar. Qualquer causa que havia, discordância, algum problema entre o povo, quem resolvia era Moisés. E aí, irmãos, Jetro, né, depois que Moisés sai, vai lá levar a esposa e os filhos de Moisés. E Jetro fica lá observando o que Moisés estava fazendo. E aí diz a Bíblia que desde do nascer do dia até o pôr do sol, Moisés ficava lá e o povo em pé, imagina, no deserto, imagina o calor, se aqui já está calor. E o povo lá em pé para Moisés legislar as causas do povo. E Jetro só observando, muito sábio, né? E aí tá, ele observou, depois ele chegou para Moisés e disse assim, olha só, Moisés, você e esse povo não vão aguentar. Porque você está o dia todo, e esse povo o dia todo aí em pé, não vai dar certo. O que você faz? Você escolhe pessoas entre o povo para te ajudar a legislar nas causas menores. E você fica com as causas maiores. Uma ideia muito sábia. E Moisés atende ao sogro. E aqui a gente aprende que o líder ele precisa ouvir conselhos de pessoas mais sábias, mais vividas. Conversar com pessoas mais vividas é muito importante. A gente aprende muito com elas. Talvez elas tenham menos estudo que a gente, mas elas são sábias, porque elas viveram mais. E aqui, irmãos, o sogro de Moisés foi uma bênção na vida dele, né? Deus colocou uma pessoa ali junto dele. O líder precisa de pessoas assim junto delas. Pessoas sábias, maduras, que dão um bom conselho. Nós precisamos de pessoas assim. Porque às vezes a gente tem dúvida. E às vezes a gente que está lá no ministério, a gente não está vendo. Está vendo do nosso jeito. Mas tem alguém de fora que às vezes pode ver coisas que você não está vendo e pode te ajudar. Então seja aberto para ouvir pessoas sábias. Não escute qualquer pessoa também, né? Tem que ser pessoas realmente sábias. E ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz para Moisés o seguinte, olha, na hora que você for escolher as pessoas para serem líderes, você vai escolher primeiro, elas têm que ser pessoas tementes a Deus, claro. Né? Então nós temos que escolher pessoas tementes a Deus. Segundo, homens de caráter. Não pesquisei no hebraico, tá, irmãos? Mas eu acho que homem de caráter é homens de verdade, perdão. Eu acho que homens de verdade são pessoas de caráter. Né? Gente que está lá, enfim, causando algum tipo de problema entre o povo, não pode. Tem que ser pessoa de caráter, uma pessoa realmente honesta, muito correta com suas coisas, um bom pai de família, né? Sabe resolver as coisas na sua casa, para que consiga resolver as coisas, né, ali com o povo. Tá? E pessoas que não sejam avarentos, ou seja, que queiram levar vantagem.
Porque o grande problema, às vezes, de líder, irmãos, é que ele se aproveita da posição para levar alguma vantagem. O brasileiro é muito, infelizmente, muito bom nisso, não é verdade? Infelizmente, aquele jeitinho brasileiro. A gente vê isso na política, nossas lideranças aí. Se aproveitam da condição para tirar vantagem. Queridos, na casa de Deus não pode ter isso. Então, quando a igreja vai escolher líderes, ela precisa observar isso aqui também. Está na Bíblia. Sou eu que estou falando, não é verdade? É a palavra de Deus que está nos ensinando. Tem que ser pessoas de Deus, né? Pessoas tementes a Deus, pessoas que tenham um bom caráter, bom testemunho, e que não sejam pessoas avarentas, que vão tentar levar vantagem com aquilo ali. Então, a gente tem que ter isso no nosso coração, irmãos. E Jetro foi uma pessoa muito usada por Deus para abençoar o ministério de Moisés. Nós precisamos de pessoas assim também ao nosso lado, pessoas que nos abençoem, pessoas que estão preocupadas com a nossa liderança. E outra coisa que eu posso destacar aqui também como importante para o líder cristão, ele tem que ter intimidade com Deus. Êxodo 34, 29 a 30. Hoje a gente está comemorando o dia da Bíblia. Né? E ler a Bíblia é ter intimidade com o Pai. E Moisés, quando ele subiu ao monte, né, para receber a orientação de Deus para passar para o povo, que Moisés ele era o libertador do povo, legislador, profeta, porque ele falava de Deus para o povo. E ele recebia de Deus orientação. E a Bíblia diz que quando ele descia do monte, o rosto dele o quê? Brilhava a glória de Deus. E o verdadeiro líder, ele precisa também, ele precisa transparecer na sua vida a glória de Deus. Tá? As pessoas precisam olhar para nós e ver, nossa, como essa pessoa é uma pessoa de Deus. No jeito dela agir, no jeito dela falar, no jeito dela viver. O líder, ele precisa ser uma pessoa que transparece a glória de Deus na vida dela. Então, para a gente fazer isso, não tem como, irmãos. E é muito simples, a gente fala sempre na escola bíblica, nos cultos. A pessoa tem que ter intimidade com Deus. A gente tem intimidade com Deus amando a Bíblia. Né? É interessante que não basta ter uma Bíblia. A Bíblia precisa estar aqui. Porque aqui, tudo bem, ela está aqui, mas ela precisa estar onde? Na nossa mente. Tá? É aqui que ela vai fazer a diferença na nossa vida. Então, a gente precisa ler. Quanto mais ler, mais você vai gravar. E oração, a vida de oração também é muito importante. Lembra que Moisés, quando subiu ao monte, jejum, oração. Para transparecer a glória de Deus, tem que pagar preço, não acho que é fácil. Porque, irmão, ser crente é fácil ou é difícil? É difícil. Não é? Quando a gente passou, Nicodemos, eu nunca esqueço, uma pregação dele, ele falou que, ele meditando, né, que a pessoa que quer seguir Jesus tem que levar a cruz. E ele disse, se as pessoas realmente levassem a sério isso, muita gente não estaria na igreja hoje. E é verdade. A seriedade do que é ser crente, do que é pagar o preço, né, dessa vida de comunhão com o Pai. E outra coisa importante, irmãos, e aqui é o último ponto, para encerrar, é o líder, tá? O líder cristão, ele precisa ter preocupação com os outros, amor. Eu falei para vocês, desde o início havia em Moisés um senso de justiça grande pelo povo dele. Ele amava aquele povo. Ele se preocupava com aquele povo. E, além de ser um libertador do povo, legislador do povo, profeta, ele também foi um intercessor pelo povo. Ele orou por aquele povo. E eu digo para você que aqui, irmãos, a característica mais importante daquele líder foi a intercessão dele por aquele povo. Porque se Moisés não ora e pede a Deus para aquele povo, eu li aqui para vocês, Deus iria destruir aquele povo. Por que Deus não destruiu o povo? Porque o líder ali estava pedindo e clamando a Deus por eles. E ele reconhece, esse povo é pecador.
Ele fala aqui, ó, tá? Maldoso, pecador, blasfemava do Senhor, idólatra. O povo realmente pecou. E Deus se enfureceu com aquele povo. Mas Deus não o destruiu porque o líder estava ali clamando pelo povo. Diz a Bíblia que 40 dias e 40 noites ele esteve jejuando e orando pelo povo. E assim, eu vejo aqui, irmãos, uma característica muito forte na vida de Moisés. Ele era um intercessor do povo, porque ele amava aquele povo. E ele também, queridos, faz lembrar a promessa. Deus tinha feito a promessa lá no passado, Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha dito que ia libertar o povo. Então, irmãos, a gente ser líder não é fácil. Mas a gente que tem o chamado de Deus, a gente precisa estar atento a isso. Será que realmente eu tenho estado na dependência do Senhor na minha vida? Eu confio no Senhor, eu dependo dEle. Eu me preparo, mas acima de tudo eu estou dependendo do Senhor. Eu sou humilde diante do Senhor, eu confio nele. Minha vida tem sido uma vida consagrada. A igreja vai escolher a liderança, né, pastor? Então, irmãos, vamos pensar sobre isso, na responsabilidade que é ser um líder na casa de Deus. Eu vou aceitar porque ninguém quer. Na igreja é muito isso, né? Ninguém quer. Ninguém quer ser professor de criança. Então, vai você mesmo, minha irmã. Você tem jeito com criança. Aceita, por favor. Quase que às vezes a pessoa precisa implorar o outro para aceitar, não é verdade? Mas, irmãos, olha a seriedade que é. Tem que ter a vida, tem que ser dependente de Deus, tem que ter a vida consagrada a Deus, tem que ser alguém que é exemplo. Tem que ter essa intimidade com Deus. Tem que ter essa flexibilidade, né, e preocupação e amor com os seus liderados. Muitas vezes não é fácil. Você às vezes chega na igreja e você vê os desafios que é ser líder, né, mas também o privilégio, porque Deus nos chamou para a obra. E a gente é líder porque a gente ama a obra do Senhor. E o líder é aquele que serve. Ele serve a Deus servindo aos outros. E isso é maravilhoso, sabia? Saber que nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, que a gente está aqui abençoando a vida dos outros, está cuidando de pessoas, elas dão trabalho sim, não é? Mas faz parte. A gente precisa realmente amar essas pessoas e cuidar delas. Então, irmãos, que Deus assim nos ajude, né? Você que sente esse chamado de Deus, não aceita só por aceitar, não, mas aceita porque você entende que Deus nos chama, Ele nos separa para uma obra. E nós precisamos nos consagrar mais. Para sermos líderes melhores, líderes mais piedosos, líderes mais mansos, mais dependentes de Deus, mais humildes. E também, irmãos, para a gente poder contribuir com o reino do Senhor aqui na terra. Infelizmente, a gente tem visto aí que o mundo gospel, né, hoje tem pessoas aí que estão enriquecendo o mundo gospel. Eu estava lendo uma notícia que me deixou muito triste. Uma igreja grande no Brasil e que o líder morreu, o pastor morreu. E aí no velório, as pessoas estavam brigando para ver quem ia ser o líder. Será que liderança é isso? Não é, né? Se a gente olha para a vida de Moisés, querido, a gente aprende tanta coisa importante aqui, não é? Ele teve o chamado. Ele nem queria, ele não se achava nem digno. Mas ele foi e fez a obra do Senhor. Interessante que ele foi escolhido de Deus para tirar o povo lá do Egito, mas ele mesmo não entrou na terra prometida. Porque a missão dele, presta atenção, era tirar o povo e passar 40 anos com aquele povo teimoso no deserto. Mas ele não entrou na terra prometida. E assim, irmãos, nós temos um chamado do Senhor específico para uma obra. Estamos aqui por um tempo, a gente não sabe quando Deus vai nos chamar. Mas a gente tem que fazer a obra do Senhor enquanto estamos aqui. Quantas vezes a gente pensa, Deus, eu não aguento, vou desistir. Não é? Porque às vezes a luta é grande. Mas lembra de Moisés lá no deserto?
um lugar quente, insalubre, sem muitas condições, difícil, com o povo que reclamava, com o povo que murmurava. Mas ele amou aquelas pessoas. Eu não sei como, pastor, mas ele amou, né? Então a gente precisa, irmãos, olhar para essas pessoas da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Se espelhe nessas pessoas, homens e mulheres que deram a vida pelo Evangelho, para cumprir a missão. Queridos, prestem atenção, Moisés, ele só estava servindo. Não é? Só estava ali servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, nada mais do que isso. E às vezes a gente está cansado. Hoje mesmo eu vim ficar com as crianças, né? Eu estava cansada, muito cansada. Falei, Senhor, me dá uma coisa de força, porque para cuidar de crianças tem que ter força, né? Tem que ter muita disposição. E muitas vezes eu trabalho com crianças desde os 13 anos. Né? Então, eu falo assim, agora, às vezes a gente, né, vê que Moisés fala assim, escolhe outra pessoa, menos a mim, para esse ministério. Mas aí quando a gente já pensa em desanimar, Deus anima a gente de novo. Deus mostra que não, enquanto você estiver aqui, esse é o teu chamado. Você vai me servir dessa forma. Então não desanima não. Lidar com pessoas é difícil, não é fácil não. Mas é o chamado de Deus, é servir as pessoas. Porque servindo as pessoas, nós servimos a Deus. Né? Então, que Deus, assim, possa nos capacitar, né, para esse novo ano que vai vir. Né? Se realmente no teu coração tem um desejo tão grande de servir o Senhor naquele ministério, procure alguém da igreja, diga, né, eu tenho tanto desejo de fazer isso. Isso é muito importante, né? A gente servir ao nosso Deus com os talentos que Ele nos deu. Não importa, querido, às vezes você nem tem tanto estudo assim, como o pastor falou, né, pastor? Às vezes tem pessoas que têm um conhecimento tão grande na Bíblia, nem muito estudo elas têm. Mas elas sentem realmente o chamado de Deus e é Deus que capacita. Né? Se a gente olhar para Moisés, Deus capacitou desde o início. Deus escolheu e capacitou. Então, confie no poder de Deus. Muitas vezes não é na nossa força, não é na nossa capacidade, porque muitas vezes a gente tem pouco tempo mesmo, a gente não tem força mesmo, a gente está desanimado, mas confia no Deus que você serve, porque o Deus que nós servimos, Ele nos fortalece, Ele nos dá sabedoria. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né, que abençoe cada ministério aqui, cada líder, que te encoraje, né, que você possa se espelhar nesses homens de Deus. Que tem pessoas que olham assim para aquele líder, mas aquele líder ali é isso, isso e isso. Deixa o líder, ora pela vida dele. Né? Ora para aquela pessoa, para Deus transformar, para Deus mudar, porque ela vai dar conta da vida dela. E cada um de nós da nossa. Diante do nosso Deus, que nos chama, que nos capacita, que nos envia para a obra dele, onde quer que estejamos. Amém? Agradeço a minha oportunidade, vou convidar o pastor, tá, pastor, para você vir aqui e encerrar o culto. Amém, igreja? Deus seja louvado, né? Vou convidar o Ministério de Louvor para a gente terminar com uma adoração. E quando a irmã Miriam estava pregando aqui, né? Eu fiquei pensando, né? Passa um filme na cabeça da gente. Irmãos, a verdade é que nós temos que aprender a ver o valor nas pessoas e saber que todos nós somos uma obra inacabada. Não sei aqui quantos vão lembrar, né? Tem um grande evangelista, Billy Graham, já faleceu há algum tempo, e a esposa dele, Ruth Graham. Ele era um evangelista que pregou em todos os continentes e quase 200 nações. E a mulher dele um dia desceu a rua da casa dela e tinha uma placa assim, começo das obras. Aí meia pista, no final, fim das obras. Ela chegou em casa e falou assim, quando eu morrer, a lápide da minha sepultura eu quero que escreva, fim das obras. Porque aí nós vamos receber um corpo glorificado que não peca, irmãos. Você sabia, o ser humano é assim, uma hora você elogia uma pessoa, daqui a pouco a pessoa te decepciona. E querendo, sem querer querendo, para a gente poder viver como congregação, como igreja, você tem que olhar para mim e me ver que eu sou um ser humano falho. Eu não sou um ser humano perfeito. Eu sou um homem que em casa,
Eu não sou o pastor, eu sou aquele que bota o lixo na rua. Zé Carlos, bota o lixo. E a vida é assim. Nós somos servos uns dos outros, e Deus dá dons espirituais. Deus capacita a gente, irmãos. Antes de eu me converter, eu sentado num banco assim igual você, eu comecei a me ver pregando. Eu falei, estou ficando doido. Nem tinha entregado minha vida para Jesus ainda, altamente tímido. Eu sempre costumo dizer que foi minha mulher que me cantou, porque senão talvez estivesse sozinho até hoje. Mas Deus, Ele é especialista em achar talentos. Ontem lá no culto dos homens, teve uma ilustração que eu contei lá. Disse que um homem era viajante, e um dia ele chegou num lugar muito remoto, e uma criança foi brincar com ele e jogou uma pedra para ele brincar. Ele pegou aquela pedra, era um diamante, porque ele conhecia o diamante. Assim é o Senhor Jesus. Ele olha para mim e olha para você, e Ele vê um valor que a gente não consegue ver. A gente hoje vê, eu não sou nada, e Jesus vê em você algo que nem você consegue ver. Você tem um valor especial para Deus. É por isso que na casa de Deus, irmãos, essa semana eu conversando com uma pessoa formada, eu falei assim, na igreja, lá fora você pode ser a médica, delegado, político, prefeito. Aqui é o irmãozinho, é a irmãzinha. Aqui nós somos iguais, debaixo da cruz de Cristo. Lá fora a gente vai chamar o irmão, ele é o doutor, amém, vamos honrar e respeitar a profissão dele lá fora. Aqui somos irmãos em Cristo. Dizem que uma vez um pastor chegou para uma igreja, ele chegou um pastor novo na igreja, e ele viu um homem trabalhando com as crianças, e foi saber que ele era o juiz da cidade, e ele botava um macacão todo colorido, cheio de bolso. Ele chamou aquele homem no gabinete e falou assim, doutor, excelência, o senhor é o juiz da cidade, o senhor não quer uma função, um cargo aqui mais, né, caprichado aqui na igreja? Era um jovem pastor sem muita experiência. Ele falou assim, lá eu sou juiz, na casa de Deus eu sou um voluntário, meu chamado é trabalhar com crianças. Quando eu trabalho a semana toda esperando chegar domingo para eu colocar o macacão colorido para poder cuidar das crianças. Meu irmão, aqui dentro você é voluntário. Aqui você é o eis-me aqui. Você ajuda numa cantina, ajuda a arrastar um banco. Aqui todo mundo ajuda. Eu quero dizer para você que a carência de obreiros, a carência de intercessores, lá fora pode estar sobrando, aqui sempre vai ter um lugar para você. Eu gosto muito daquele texto de Davi, quando ele não veio na mesa, a cadeira dele ficou vazia. E pode ter certeza que a tua cadeira vai ficar vazia na casa de Deus, porque o teu lugar ninguém vai pegar, o seu vai ficar te esperando. E eu quero terminar, agradecendo a Deus pela vida da irmã Miriam, por essa mensagem tão importante no dia da Bíblia e final de ano, que você precisa renovar o seu compromisso com Deus. Como que Jesus renovou Pedro? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3, fala comigo, 3. Como foi que o Senhor restaurou Pedro? Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. O amor vai gerar um serviço. Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Faça isso. Quantas pessoas às vezes estão vivendo um período difícil em suas igrejas, e tudo que elas querem é encontrar uma igreja que elas possam sentar no banco, ouvir uma palavra, uma boa música, ir para casa e diz, não faço mais nada. Meu irmão, tem aposentadoria lá fora, aqui não tem aposentadoria não. Reino de Deus não tem aposentadoria. Os mais velhos podem deixar os mais novos trabalharem para eles pegarem experiência, mas na casa do Senhor não tem aposentadoria, não tem férias.
24 horas de plantão, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso, vamos ficar em pé, vamos adorar. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Miriam, Moisés, ele era esperto. Pode desligar a luz aí. Moisés teve uma hora e falou assim: Senhor, se eu tenho achado graça diante de ti, me mostra a tua glória. Irmãos, só aguenta no ministério, só aguenta no seu cargo, se você der glória a Deus. É a glória de Deus que é o combustível na vida da igreja. Quando você pensa que é por você, para você, acabou. Quando você entende, Paulo disse: trabalhei muito mais do que os outros, porém não eu, mas a graça de Deus na minha vida. Então nunca fui eu, nunca foi você, sempre foi a graça de Deus na sua vida. Você deu algo às pessoas que não era teu, era o do Senhor, era a graça de Deus na sua vida. Amém? Então, meu irmão, deixa o rio. Ele falou: eu deixo o Espírito Santo fluir, águas vivas. Água viva quer dizer uma água corrente, uma água renovada. Meu irmão, o Espírito Santo que está na tua vida, deixa ele fluir, através de serviço, atos de amor, de bondade, de oração, de intercessão, de adoração. A coisa mais linda do mundo é quando você está no centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. O coro pode cantar, mas Deus disse: eu sou contigo. Eu sou contigo, Moisés. Deus é contigo, meu irmão. Deus é comigo, desde que estejamos no centro da vontade dele. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Quem crê, dá um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Amém? Fomos abençoados mais uma vez com a santa palavra de Deus, e vamos adorar para encerrar.